Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Fala galerinha, beleza gente? E aí, espero que com vocês sejam tudo bem, pessoal. Aqui comigo, tocando o barquinho, né gente? Dando sequência então, Física 2, pessoal. Eletrodinâmica. Nas nossas aulas anteriores, pessoal, semana retrasada, nós vimos a primeira lei de Ohm. Então vamos dar uma relembrada rapidinho hoje, porque hoje o assunto nosso, segunda lei de Ohm e associação de resistores. Pessoal, lembra que resistor nada mais é do que um receptor resistivo. Finalidade dele, transformação de energia elétrica em energia térmica. Quando isso é feito de maneira, pessoal, 100%, toda energia elétrica é convertida em energia térmica, dizemos que acontece então o efeito Joule. Mas Ohm, tínhamos na primeira lei aquela história que nós vamos relembrar, né? Relembrando rapidinho aqui. Relembrando. Nós vimos que esses resistores, pessoal, quando mantidos a temperatura constante, pode ser divididos em resistores ôhmicos e resistores não ôhmicos. Os resistores ôhmicos, pessoal, são aqueles que a tensão dividido pela corrente elétrica sempre dá um valor constante. Ou seja, se aumentarmos a tensão, a sua corrente também aumenta na mesma proporção. Sendo assim, esta razão permanece sempre constante, pessoal. O 3 por o I3 e assim por diante, temos que a nossa resistência, que é uma propriedade do resistor, sempre é constante. A isso nós dizíamos que era a primeira lei de Ohm adotada em resistores ôhmicos, pessoal. Mas tínhamos casos em que a resistência era um valor não constante. Ou seja, se dividíssemos a tensão 1 pela corrente 1, era diferente de um valor da tensão 2 para um I2. Esta razão, então, dava algo diferente. A nossa resistência, pessoal, era uma resistência aparente, onde no gráfico ela também poderia ser encontrada com o coeficiente angular de reta, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação que eu arbitrariamente chamarei de alfa, pessoal. Para cada tensão sobre cada corrente, nós achávamos um valor de R aparente, pessoal. A resistência, então, varia em resistores não ôhmicos. Já em resistores ôhmicos, pessoal, esta resistência permanecia sempre um valor constante. Era isso que diferenciava o resistor ôhmico do resistor não ôhmico, pessoal. Vimos que o gráfico de cada um dá uma forma diferente. Resistores ôhmicos, nós tínhamos um gráfico cujo era uma reta, pessoal. Já resistores não ôhmicos, ele até começava como uma reta, mas ele poderia fazer o quê? Sofrer uma curva, voltada para cima ou voltada para baixo. A segunda lei de Ohm, pessoal, o caso novo que nós vamos estudar, dá características do material que é feito esse resistor. Cada resistor pode ser feito de um material distinto, pessoal, e ter dimensões distintas. É isso que faz o estudo da segunda lei de Ohm, estudar a resistência proposta por cada resistor, pessoal. Então, como nós vemos a segunda lei de Ohm? Como que vai ser expressa? Eu quero que vocês imaginem um fio condutor, pessoal, e esse fio condutor vai impedir, dificultar a passagem de corrente elétrica. Então, se ele dificulta esse fio condutor, a passagem da corrente elétrica, dos movimentos ordenados, lembra, pessoal? Que nós adotamos o sentido convencional, onde as cargas elétricas positivas se movem, ou o sentido real, onde as cargas elétricas negativas se movem, né? Se eu fosse colocar aqui, pessoal, vamos adotar o sentido convencional, as cargas elétricas de sinal positivo passando por esse meu fio condutor, que vai se comportar como um resistor, gente. Então, ó,
movimentação, sentido convencional, são os portadores de carga positiva que nós consideramos. Adotei da esquerda para a direita. Mas todos os fios condutores impedem o movimento, né? Dificultam esse movimento ordenado da mesma maneira? Não, pessoal. Cada fio condutor oferece uma resistividade diferente, tá? Uma resistência diferente. Essa resistência depende, pessoal, do comprimento do meu resistor, do meu fio condutor. Comprimento, lembra? A gente adota o L por causa da derivação do inglês, pessoal. Comprimento em inglês é Latin, por isso que a gente adota o L. Então, a resistência imposta depende desse valor de L, que nada mais, nada menos é o comprimento do fio. Depende também, pessoal, da área de secção transversal. Ó, a bitola do meu resistor, tá? Essa área de secção transversal aqui, ó. Vamos puxar uma seta aqui, pessoal. Esta A de área. Depende também da área dessa secção, também chamado de bitola. Então eu quero que vocês imaginem que o meu fio condutor fosse o meu canetão. O comprimento L e a área de secção transversal é essa parte aqui frontal, pessoal, o L. E é lógico que a resistência imposta por um resistor depende do material que é feito. Então a segunda lei de Ohm, pessoal, enunciada da seguinte maneira. A resistência elétrica imposta por um resistor depende de um ρ. E o ρ nós falamos na semana retrasada, mas sempre é bom lembrar. Ele é o coeficiente de resistividade, pessoal. Cada material tem o seu ρ. Tá? Isso aqui, então, é uma característica do material, pessoal. Depende do comprimento e também da sua área de secção transversal. A resistência imposta por um resistor depende desses três fatores, pessoal. Vamos colocar aqui o que é o ρ, né? É o tal coeficiente de resistividade. Resistividade, que é uma característica do material que é feito, pessoal, esse resistor. A sua unidade de medida, pessoal, é o ohm vezes o metro. O comprimento L, que no sistema internacional, o Latin, é dado em metro, e também depende da sua área de secção transversal, pessoal. Essa área é dada em metros quadrados. Então o ρ, vamos puxar uma seta aqui, é o coeficiente de restituição. Reparem que a resistência, pessoal, elétrica, que no sistema internacional é dado em ohms, assim como nós fizemos na aula de semana retrasada, depende desses três fatores. Quanto maior o comprimento do meu resistor, gente, maior é a resistência elétrica. Quanto maior a área, menor a resistência. Então eu posso enunciar da seguinte maneira, pessoal. A resistência elétrica é diretamente proporcional, tá? Vamos colocar o símbolo que utiliza-se na matemática, o alfa. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento e, lógico, também diretamente proporcional ao coeficiente de resistividade. Quanto maior o comprimento ou maior o coeficiente de resistividade, maior vai ser a minha resistência. Mas resistência e área, pessoal, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais espesso for esse fio, menor é a resistência imposta por esse fio condutor. É assim que nós definimos, pessoal, a segunda lei de Ohm. A lei que estabelece a resistência de um resistor em função das suas dimensões,
e, lógico, do material que é feito. Para isso, para aplicar isso daqui, pessoal, eu gostaria de fazer um exercício com vocês referente a isso daí. Vamos começar a mexer no comprimento do fio, na área de secção transversal e vamos ver o que acontece com a resistência ali. Parapapam. Na nossa apostila, gente, não tem nenhum exercício de maneira direta. Ah, tem sim, ó. É esse aqui que eu havia feito. O da página 31, pessoal. Vamos fazer esse aqui, ó. Resolução. Resolução. Página 31, pessoal. O exercício 5 da nossa apostila aí, pessoal. E o que enuncia o nosso exercício 5? A tabela a seguir lista várias características de dois fios metálicos. Então ele vai comparar um fio A com um fio B. O fio A tem o material prata, temperatura 20 graus Celsius, comprimento dele, pessoal, 0,1 metros, área de secção 0,01 e resistência R. Então, na primeira situação, o fio A, nós vamos dizer que ele tem uma resistência, deixa eu pegar o canetão aqui, uma resistência R, pessoal. O R do fio A é dado pelo ρ vezes o comprimento de A sobre a área do fio A. Por que eu não coloquei o ρ do fio A? Porque ambos os materiais são feitos, são iguais, possuem o mesmo coeficiente de resistividade, pessoal. E olha os dados do fio B. Mesmo material, prata, então o fio B vai ser constituído do mesmo material, ρ, só que o comprimento do fio, pessoal, é de 0,20 metros, ou seja, o dobro do fio A. O fio B tem um comprimento, de acordo com a tabela, o fio B é 2 vezes o comprimento de A. Mas e a área de B? Olha para a tabela novamente. A área de B também é o dobro da área de A, pessoal. Então a área de B é o dobro da área de A. Então ele vai pedir para que a gente faça a relação aí para descobrir a resistência do fio B, pessoal. Dado da tabela que a resistência do fio A ele chamou de R. E RB vale quantas vezes R? Vamos jogar os dados de acordo com a nossa tabela, pessoal? Bem, a resistência de B é feita pelo mesmo material, ρ. O comprimento de B é 2 vezes o comprimento de A. 2 vezes LA. E a área de B é 2 vezes a área de A. Então eu venho aqui e coloco 2 vezes a área de A. Olha, pessoal, posso cortar o 2 daqui com o 2 daqui. Ficamos que RB apresenta o ρ, que é o mesmo da resistência A, mesmo material, prata, LA sobre área de A. Substituímos no lugar de LB 2 vezes LA e no lugar de área de B 2 vezes área de A. Sendo assim, ficamos em termos de A. Mas para que ficar em termos de A, Marcos? Porque a resposta do exercício diz que RA é R. Pessoal, repara que RB deu o mesmo valor de RA que é R. Então, se você aumentar o comprimento na mesma proporção que você aumenta a área, você fica com a mesma resistência R, pessoal. Então aqui ele só fez para tentar induzir a gente ao erro, tá? Ele dobrou o comprimento, mas também dobrou a área,
Como comprimento e resistência são diretamente proporcionais. Ah, dobrei o L, dobrou o R. Mas se a área você também dobra, você reduz o R à metade. Fazendo a junção na expressão, temos que mantivemos o mesmo R, pessoal. Isso então, pessoal, é a segunda lei de Ohm, onde nós trabalhamos com as dimensões aí do meu resistor, tá? As dimensões do meu resistor, vimos que tem influência sobre a resistividade. O que nós vamos fazer agora é pegar um circuito elétrico, pessoal, e associar resistores. O pessoal que já pegou algum vestibular para fazer aí, viu que esse tipo de exercício é peça-chave. Todo em qualquer vestibular, principalmente em seriados, né, pessoal? Nos processos seletivos seriados, aí, o PAS, sempre na terceira etapa, despenca isso daí. Então vamos falar sobre isso aí agora. Associação de resistores, pessoal. Assunto muito cobrado. A gente começa, lógico, com o jeito de associar resistores a um circuito elétrico de maneira mais simples possível, né? Vamos lá, então. Associação de resistores. Associação de resistores. Para começar isso aqui de maneira, pessoal, positiva, eu quero que vocês pensem o seguinte. Em um circuito elétrico onde tem associação de resistores, 3 são as grandezas que vocês vão ter que se preocupar. 3 são as grandezas. Essas 3 grandezas são referentes à primeira lei de Ohm, pessoal. Então nós vamos precisar sempre, em qualquer tipo de associação de resistores, nos preocuparmos com a DDP, diferença de potencial, com a resistência equivalente e com a corrente elétrica. Então a primeira lei de Ohm, pessoal, é fundamental na associação de resistores. Nós temos 2 tipos de associação. Na verdade, 3, né? Quando a gente mistura em série com em paralelo. Mas a gente começa definindo o que é uma associação em série e o que é uma associação em paralelo, pessoal. Na verdade, vamos trocar isso em miúdos. É como se eu tivesse vários resistores dentro de um circuito elétrico e eu quisesse transformar todos esses resistores em um único só. Ou seja, descobrir a resistência de todos e converter para uma única resistência, de tal modo a simplificar o meu circuito, tá, pessoal? Então vamos começar com a associação, primeiro, em série. Teoricamente é a mais simples, né? Associação em série. Vamos fazer um circuito elétrico aqui simples, pessoal. Um fio condutor e eu posso simbolizar o meu resistor da maneira sanfonada ou da maneira de caixinha, tá, pessoal? O mais comum é a maneira sanfonada, né? Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Nesse meu fio condutor, 3 pedaços dele, pessoal, estão representando o meu resistor. Vamos colocar o nome de cada um. Esse aqui é um R1, esse aqui tem uma resistividade R2 e esse tem uma resistividade R3. A corrente elétrica vai atravessar esses 3 resistores devido a uma diferença de potencial entre esses 2 pontos, pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó, o ponto A e o ponto B, onde cada um tem uma diferença de potencial. E é graças a essa diferença de potencial que acontece o quê, pessoal?
movimento ordenado dos portadores de carga. Nós temos que transformar esses 3 resistores, se tivesse 4, se tivesse 5, se tivesse 6 resistores, tudo em um só, o que nós chamamos de equivalente, pessoal. Na associação em série, nós temos que se preocupar com esses 3 fatores, assim como na associação em paralelo. Na associação em série, grifa isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu até dar um espaço aqui, ó. Cada um desses resistores apresenta, pessoal, um valor diferente de tensão. Então, a tensão do fio A e do fio B é devido à soma das tensões em cada um desses 3 resistores. A tensão total, vou colocar aqui AB já, né? Tensão devido aos pontos, a diferença de potencial, a DDP entre os 3 pontos, é a soma das tensões em cada um dos resistores. Isso quer dizer, gente, que esse resistor R1 tem uma tensão U1 nos terminais desse resistor. Já no resistor 2, nós temos uma tensão que nem sempre é igual a R1. Se a tensão aqui for igual à tensão I2, pessoal, é porque as resistências são iguais. Mas se o valor das resistências nesses resistores forem diferentes, as tensões também o serão. E aqui, uma tensão no resistor 3. Pronto, a primeira das 3 grandezas, pessoal, que eu devo me preocupar em resistores, é assim que é feito. Somando a tensão 1, tensão 2 mais a tensão 3, nós temos a tensão entre os pontos A e B. Então, a tensão total é devido à soma das tensões que nós temos em cada um dos resistores. Marco, se tivesse 4 resistores, nós somaríamos a tensão no resistor 4. Se tivesse 5, mais a tensão no resistor 5. E agora, a resistência equivalente. Como que eu transformo esses 3 resistores em um só? Na associação em série, a resistência equivalente é a soma da resistência de todos os resistores, pessoal. Então aqui é o jeito fácil. Para descobrir um só que faz o mesmo trabalho que os 3, você só soma a resistência de todos os resistores. É só somar. Se tivesse um quarto, mais R4. Se tivesse um quinto resistor, mais R5. E assim por diante, pessoal. Tem um gancho aqui, pessoal. Existem exercícios em que a resistência é infinita, tem um monte de resistores no circuito e ele pede a resistência equivalente. Porém, ele diz que a resistência em todos os resistores assume o mesmo valor. Então, para esse caso, vamos colocar aqui, ó, cor diferente. A resistência equivalente é o número de resistores que você tem. Se tiver só 2 resistores, é 2 vezes o valor de R, que é igual. Esta fórmula você só pode usar se o R, 1, 2, 3, 5, foram todos os mesmos valores. Então, se todos os resistores tiverem a mesma resistência, para descobrir a equivalente, é só pegar o número de resistores que nós temos vezes a resistência. Reparem que a resistência equivalente numa associação em série é sempre, pessoal, maior do que a resistência de cada uma. A resistência equivalente numa associação em série é sempre um valor maior do que a resistência de qualquer resistor. Isso quer dizer que o R equivalente é com certeza maior que o valor de R1, maior que o valor de R3, maior que o valor de R4, maior que o valor de R5.
Até porque a associação é feita de maneira de soma todas as resistências. E a última característica, então ó, já matamos o U, já matamos o R equivalente. É o I, é a corrente. Reparem que os elétrons, os portadores de carga, melhor dizendo, né, gente? Os portadores de carga podem ser os elétrons ou os prótons. Mas os portadores de carga que passam pelo resistor R1 é o mesmo que passa pelo resistor R2, que é o mesmo que passa pelo resistor R3. Todos fluem através do mesmo fio. Então a corrente elétrica que passa aqui é a mesma que passa aqui e é a mesma que passa aqui, pessoal. Sendo assim, a gente pode fazer assim, ó, a corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos portadores de carga, e passa por esse, é o mesmo valor que passa por esse, que é o mesmo valor que atravessa todos os resistores que estão associados em série. Logo, pessoal, todas as correntes que passam pelo resistor R1, passa pelo resistor R2, são iguais. Então a gente escreve isso. O I, pessoal, total, a corrente total do circuito, é a mesma corrente que passa no resistor 1, é a mesma corrente que passa no resistor 2, ou ainda é a mesma corrente que passa no resistor 3. A corrente numa associação em série é a mesma em todos os resistores, pessoal. Essa, então, são as 3 grandezas físicas que nós vamos ter que nos preocupar no estudo de resistores, pessoal. Tem que dar um jeito de memorizar isso. Na associação em série, nós temos que as tensões somadas dão a tensão nos extremos do meu resistor, do meu fio, do meu circuito. Já a resistência equivalente é uma soma. E a corrente elétrica, pessoal, é igual em todos os pontos. Todos os exercícios referentes a esse assunto são essas 3 características que nós vamos ter que sempre nos recordar. Agora, na nossa próxima aula, vamos ver as mesmas 3 grandezas físicas, só que numa associação em paralelo, pessoal. Já já a gente volta. Até daqui a pouco. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.